Bom dia, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma devocional na Verso Stream. E aí, gente, o assunto hoje vai ser bem interessante, como sempre, e é um assunto que vai falar muito com você e comigo, e tem falado muito comigo. É sobre a nossa fraqueza. Será que tem algum benefício na fraqueza, gente? Será que tem alguma coisa de boa aí nisso? Porque a gente ouve tanta gente falando, não seja fraco. Não, eu não detesto gente fraca. Já viu falando assim? Pessoas falando assim? Você mesmo talvez tenha falado isso alguma vez? Detesto gente fraca. Gente que não tem coragem para nada, não tem ânimo para nada, que não sabe se posicionar na vida. Pois é, nós vamos falar sobre isso aqui. A Bíblia vai falar sobre isso e nós vamos meditar sobre esse tema. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te engrandecemos por esse dia, que é o dia que o Senhor fez, para a gente poder meditar na tua palavra, refletir sobre os seus decretos, sobre a sua lei que é santa, que é justa e sobre o que o Senhor tem a falar a cada um de nós. É o que nós pedimos. Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Pois é, gente. Hoje, abra aí sua Bíblia em 2 Crônicas 11:1 e 13 até 13:22. Não vou ler tudo, vamos só destacar algumas coisas aqui. Vou contextualizar um pouco a nossa história aqui hoje. Vocês lembram que Israel ficou dividido em dois reinos, né? O reino do norte, que estava sob a direção, né, de Jeroboão, e o reino do sul, sob a direção de Roboão. Roboão, filho de Salomão, né? E só tinha duas tribos sobre a regência, né, sobre o reinado de Roboão. Mas as tribos do norte eram 10. Então eram 10 tribos contra duas. Então você já pode pensar, é fraqueza, né, gente? Essa duas tribuzinhas lutando contra 10 tribos, né, do norte. Então, ali você já vê uma desvantagem, né? Então nós vamos começar a construir, a pensar aqui o que a palavra está nos dizendo sobre as desvantagens e sobre a fraqueza, né? Qual a vantagem da fraqueza, né? Qual a vantagem da desvantagem? Seria esse o título, provavelmente, da nossa devocional hoje. Mas o que aconteceu? Quando Roboão morreu, Abias ficou no lugar dele, que é o filho dele, né? E Abias ficou na frente dessas duas tribos, né, do reino de Judá, que é o reino do sul, como a gente chama, né, como a Bíblia chama aqui. E aqui, no versículo aqui 20, gente, se eu não enxergar é porque a vista está ruim mesmo. Mas no finalzinho do capítulo 11, ele começa a contar. O que aconteceu? Quando o exército de Judá chegou à região montanhosa de Efraim, então o exército de Judá, que tinham 400 mil homens, estavam lutando contra o exército de Israel, que é a tribo do norte. Então, quando eles chegaram ali na região montanhosa de Efraim, Abias, não é, ficou em pé no alto do monte Zemaraim e gritou para Jeroboão e todo Israel: Ouçam-me, não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança permanente com Davi e deu o trono de Israel a seus descendentes para sempre? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Homens desocupados e perversos se juntaram a ele e conspiraram contra Roboão, filho de Salomão, quando ele era jovem, inexperiente e incapaz de enfrentá-los. Então ele está aqui relembrando a história do que aconteceu no início dessa divisão dos reinos, né? Roboão tomou uma decisão errada, né? O filho de Salomão tomou uma decisão errada, tomou conselho lá com um povo muito sem experiência, muito jovem, né, muitos jovens que não sabiam o que fazer, e ele resolveu endurecer com o povo de Israel. Ele falou assim: eu serei mais rígido do que meu pai foi. Né? E aí o que aconteceu? O povo se dividiu. Né?
Jeroboão ficou sabendo dessa história, fez o partido dele lá com essas, pediu, olha, quem quiser vem para cá, vem para o meu lado, né? E aí foi quando surgiu essa divisão. Então, no início do reinado, Roboão, né, o rei do sul de Judá, ele tomou decisões muito erradas, né? Então havia essa intriga, essa briga entre eles, essa, e o que que aconteceu? Quando Abias está aqui relatando, ele começa a dizer para Jeroboão: vem cá, vocês acreditam de fato que podem resistir ao reino do Senhor, né? Que ele entregou aos descendentes de Davi? Seu exército é enorme. Ele reconheceu que o exército do inimigo era maior, né? Seu exército é enorme e vocês têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem seus deuses. Até isso Jeroboão providenciou. Ele não queria que o povo fosse adorar em Jerusalém. E ele criou os bezerros de ouro lá para o povo ficar ali e não ir para o outro lado. No entanto, expulsaram os sacerdotes do Senhor, descendentes de Arão, e os levitas, e nomearam seus próprios sacerdotes. Até isso eles fizeram, gente. Arranjaram seus próprios sacerdotes ali para o povo não ir para o outro lado. Olha a situação. E aqui, e como fazem as outras nações. Eles estão dizendo, vocês fizeram como fazem as outras nações, né? Qualquer um que se apresente como um novilho ou 7 carneiros para ser consagrado pode se tornar sacerdote de seus falsos deuses. Então, assim, era uma coisa fácil ser sacerdote ali naquele reinado do norte ali, né? Porque era só ter os animais ali próprios, vamos dizer assim, entre aspas, né? E eles se tornarem sacerdotes, né, desses falsos deuses que Israel começou a adorar, né? E aí agora Abias continua falando, no versículo 10. Quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e não o abandonamos. Somente os descendentes de Arão servem ao Senhor como sacerdotes e somente os levitas os ajudam em seu trabalho. Eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor todas as manhãs, todas as tardes, colocam os pães da presença sobre a mesa sagrada e todas as tardes acendem o candelabro de ouro. Nós seguimos as instruções do Senhor, nosso Deus, mas vocês os abandonaram. Então ele está dizendo ali, olha, a gente seguiu o que o Senhor instruiu para fazer. Vocês não estão fazendo como o Senhor pediu para fazer. Então, esse contexto para vocês verem. E o que, que acontece aqui? O reinado do sul, o reino do sul, o reino de Judá, consegue vencer o reino do norte. Estavam pela metade em termos de exército. Eles tinham 400 mil e o reino do norte tinha 800 mil soldados, né? E aí o que, que aconteceu? Enquanto Abias estava ali falando no monte, falando para isso tudo, né, lembrando, né, como que as coisas estavam, Jeroboão fez uma emboscada, né? Então eles podiam realmente perder, né? O reino do sul podia realmente perder, o reino de Judá, porque Jeroboão fez uma emboscada com 800 soldados. Agora você imagina a situação, né? Eles iam perder, né? Pela lógica eles iriam perder. Fizeram uma emboscada, eles não estavam sabendo que eles estavam indo lá por trás e cercando os soldados, né? O exército de Judá. E foi o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O que ninguém esperava. Judá venceu. O que ninguém esperava, não. Judá e Abias sabiam que eles iam vencer porque o Senhor estava por eles, estava lutando com eles, por eles, né? Então foi o que aconteceu. Judá venceu, Israel perdeu, muitos morreram, né? Ali, muitos soldados. E Jeroboão, rei de Israel, não recuperou seu poder enquanto Abias viveu, e por fim o Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Enquanto isso, Abias de Judá se tornou cada vez mais poderoso, né? E aí ele fala que os demais acontecimentos do reinado de Abias eles estão incluídos num comentário do profeta Ido. Bom, aí vamos para Romanos. Abra sua Bíblia aí, Romanos 8, 26 a 39. Aqui, logo no início desse trecho, fala assim: e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, né? Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós
com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Uma coisa importante que eu esqueci de falar aqui nesse trecho do Antigo Testamento, aqui de Crônicas, é que eles oraram ao Senhor. Eles clamaram, aqui fala que eles clamaram. Os soldados, o exército de Judá clamou ao Senhor, né? Ele fala aqui, ó, enquanto isso, Jeroboão tinha mandado uma parte do seu exército, né? Eu falei da emboscada, e quando os homens de Judá perceberam que eram atacados pela frente e por trás, clamaram ao Senhor, né? Então os sacerdotes tocaram as trombetas, os homens de Judá gritaram, né? Ao som desse brado de guerra, e Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo Israel diante de Abias e do exército de Judá. Então, assim, eles clamaram. Você vê, no meio dessa situação, eles fizeram uma oração, um clamor ao Senhor. Então, aqui, quando falamos aqui em Romanos, quando fala aqui sobre o Espírito intercede por nós, é isso que acontece. Quando nós estamos clamando ao Senhor, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Nós não sabemos orar como convém, principalmente no meio de uma luta, de uma aflição, de uma angústia, de uma batalha espiritual. E o Espírito Santo, ele intercede. Agora, por que ele intercede? Ele intercede na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Nós não temos palavras, né? E o Pai conhece cada coração. Ele sabe quais são as intenções do Espírito Santo, né? Do Espírito de Deus. Pois o Espírito intercede por nós e o povo santo segundo a vontade de Deus, né? Sabemos que Deus faz todas as coisas. Aí, quando você vai lendo na tradução da Revista Atualizada, você vê o seguinte: ele vai, é um crescendo, aqui também está, só que ele está nas palavras um pouquinho diferentes, então eu vou lembrar para vocês. Aqui ele fala assim, todas as coisas cooperam. Então o versículo 26 começa falando que o Espírito Santo intercede por nós, porque não sabemos orar segundo a vontade de Deus, né? E ele, porque a gente não sabe expressar isso, então o Espírito Santo intercede por nós, porque Deus Pai conhece, né, o nosso coração e sabe quais as intenções do nosso coração, e o Espírito Santo, ele está intercedendo segundo a vontade de Deus. Então, quando ele chega aqui no versículo 28, é aquele tal versículo, né? Sabemos que todas as coisas cooperam. E aqui eu pergunto para você, como que todas as coisas, numa situação de desvantagem e de fraqueza, pode cooperar? Vamos pensar? Como pode cooperar? E aqui eu faço um parêntese aqui no texto para a gente relembrar alguns textos do apóstolo Paulo também, que esse aqui foi escrito por Paulo, mas quando Paulo fala assim, aqui ele fala todas as coisas cooperam, mas ele fala assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia estar em desvantagem, passar fome, ter falta das coisas. Como assim ele sabia? Como é que ele aproveitou esse momento, esses momentos de fraqueza na vida dele? Outro, ele falou assim, Deus falou para ele, a minha graça te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Olha aí. Não é uma coisa, não é um contrassenso? O mundo vive dizendo para você, os coaches, os psicólogos, enfim, cientistas sociais, fala assim, olha gente, você tem que ser forte, você tem que lutar, você é um guerreiro, né? Você é um guerreiro, você sabe o que você precisa. Sabe nada, a gente não sabe nada. E Paulo aprendeu isso. Paulo, quando falou assim, que ele falou que Deus falou para ele, a minha graça te basta, ele fala, por isso, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ele fala, por isso mais me gloriarei nas tribulações, nas aflições, nas perseguições. Como assim? Como é que eu vou me gloriar? Como é que eu vou gostar de ter perseguição, de ter coisa ruim na minha vida? Pois é isso que a gente está aprendendo aqui agora. Porque Paulo sabia, e nós também sabemos, que nós temos o Espírito Santo para nos assistir na fraqueza. E a gente é aperfeiçoado em Deus quando nós estamos na fraqueza. Então, quando uma pessoa chega para você, chega para mim mesmo, eu já vi várias situações que eu pude falar isso,
A pessoa fala, eu estou tão fraco, eu estou tão desanimado. Eu falei, vamos pensar que isso aí é uma vantagem para você? Você vai orar mais, você vai depender mais de Deus, você não vai tomar as atitudes impensadas, não é? Você não vai ser muito rápido em resolver os problemas, né? Segundo o que você acha que é melhor. Então, existe muita vantagem na desvantagem, na fraqueza, na fragilidade. Existe muita vantagem. E a gente tem que aprender com o Espírito Santo como aprender, como fazer isso, como tirar vantagem, entre aspas, né, dessa fraqueza que a gente sente. E olha aqui o que ele fala. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus, predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro, o primogênito, né, entre muitos irmãos. E depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Que podemos dizer diante dessas coisas? Agora nós vamos responder. O que a gente pode dizer diante dessas coisas que Deus fez por nós? Né? Aqui, onde até uma fraqueza contribui para que nós sejamos conformados a Cristo, sejamos parecidos com Cristo. Então ele fala assim, o que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Foi essa pergunta que Abias fez lá para Jeroboão. Vocês se atrevem mesmo a acusar o povo de Deus, o povo que Deus escolheu? Vocês se atrevem mesmo? E aqui ele fala, ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Olha quem está intercedendo por nós, o Espírito Santo de Deus, por meio de Cristo, quer dizer, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo intercedendo por nós. Então, gente, é uma coisa fabulosa quando a gente descobre isso. Quando você começa a descobrir isso, que a sua fraqueza, existe uma vantagem, existe um benefício, existem vários benefícios na fraqueza, na fragilidade. Quando você está cansado, que você fala assim, eu não aguento mais nada, é a hora que Deus começa a agir. Mas você tem que se voltar ao Senhor. Clama ao Senhor, porque Ele está pronto a te atender, nesse sentido, a te sustentar, a te amparar. Ele é o Paráclito, o Espírito Santo é o Paráclito, é aquele que nos sustenta, que nos dá condições de vivermos em esperança, em estabilidade de vida, porque quando nós estamos sem esperança, né, quando nós não sabemos a quem recorrer, se nós não soubermos que o Espírito Santo é esse que nos assiste nas nossas fraquezas, nós vamos ficando mais fracos. A fraqueza, ela não vai ser um benefício, ela não vai te levar a Cristo, ela pode te afastar. Mas você precisa saber, nós estamos aqui hoje para te falar isso. Isso é um segredo, é um mistério, um mistério revelado, né, na palavra. Porque muitas pessoas falam assim, como que eu posso tirar proveito da minha fraqueza? As pessoas me humilham, me pisoteiam, mas a palavra de Deus, ela vai no contrafluxo do que o mundo fala. Do que esse século fala para você. Né? Ela diz, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Como que humilhar-se pode ser uma coisa boa? Né? Como que humilhar-se? Porque você está debaixo da poderosa mão de Deus. Ele conhece a tua vida, Ele te criou e Ele sabe te instruir. E Ele sabe que quando você está fraco, você vai depender mais da graça dEle, mais da vida que Ele pode te dar. E Ele vai te dar vida em abundância. É isso que Ele nos dá. Então eu vou deixar aqui para vocês essa palavra hoje, para você pensar comigo também, que isso mexe muito comigo. São versículos, esses trechos da palavra que fala da fraqueza, sempre me incomodaram muito. Num bom sentido, sempre me provocaram a não querer resolver as coisas, a querer ter um poder. Né? Porque o poder de Deus é que
é que se renova na nossa fraqueza, é que se manifesta na nossa fraqueza. Então o poder de Deus é o que nós precisamos para viver nesse mundo, não é? Na fraqueza, na fragilidade, na doença, por exemplo, uma doença que te deixa ali durante muito tempo, né, numa cama, é um momento, uma oportunidade do Espírito Santo agir em você, porque você aceita, você se conforma e você aceita que é um processo de santificação na sua vida. É um processo de fortalecimento do poder de Deus na sua vida. Então é Ele que tem que reinar. É Ele que tem que dominar a sua vida. Eu vou orar mais uma vez por nós, por todos que estamos aqui ouvindo e todos aqueles que entrarão para ouvir esse vídeo e assistir, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida dessa forma. Não de uma forma em que você toma a frente, mas a forma em que o Espírito Santo te assiste e te leva à presença de Cristo todos os dias. Senhor, nós pedimos exatamente isso, que o teu poder se manifeste na nossa fraqueza, que a gente aproveite esses momentos de debilidade em que ficamos fracos, em que não sabemos para quem apelar, mas o Espírito Santo nos assiste. Ele nos mostra o que fazer. Ele nos dá consolo, ele nos conforta, ele nos faz parecer mais com Cristo, ele nos dá aproveitar esse momento da forma correta e não com reclamação, não com murmurações, não com medos e pânicos e ansiedades, mas aproveitar o momento de fraqueza, de fragilidade, para buscar mais a tua face, para fazermos mais a tua vontade. E mesmo que estejamos em desvantagem a alguém, a alguma situação, nós sabemos que é o Senhor que vai à nossa frente. Nós te pedimos por cada um dos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Ficamos por aqui.